Então, chegando agora, né, para o último, mas não menos importante órgão da associação, que é o Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal é um órgão muito importante, geralmente as pessoas não querem participar do Conselho Fiscal, geralmente quem quer participar do órgão deliberativo, da diretoria executiva, né, do órgão de representação, que tem alguma visibilidade, mas o Conselho Fiscal é importante, né? E por que o Conselho Fiscal é importante, gente? Primeiro que ele é obrigatório nas associações, né? A gente recomenda muito fortemente que você tenha um Conselho Fiscal realmente que fiscalize as contas, né? Porque a gente parte da seguinte premissa: as pessoas estão lá de boa fé, então você vai ter um presidente de boa fé, vai ter um diretor financeiro, um tesoureiro de boa fé, só que no dia a dia pode acontecer erros. Então, geralmente, quem é que cuida desses erros financeiros? É o diretor financeiro, primeiramente, o presidente menos, mas o presidente também tem a competência de olhar isso aí, né? Mas se o presidente tiver uma competência muito ligada ao financeiro, sobra menos tempo ele fazer o que deve fazer, que é representar a associação perante a sociedade, perante a imprensa, perante outras entidades, perante o poder público, né? Então ele conta muito com o tesoureiro e com o financeiro, mas se tiver um financeiro também que não tenha muito tempo disponível, que não olhe, que deixe mais na mão, né, dos seus colaboradores, então é importante que você tenha um conselho fiscal atuante, né? Porque se o funcionário erra, o diretor financeiro erra, o presidente erra, quem que tem que pegar isso? É o conselho fiscal, né? E aí o conselho fiscal atuante é importante, porque se ele pega esses erros durante o exercício, ainda dá tempo de corrigir, né? É muito ruim quando o conselho fiscal só se reúne uma vez por ano, no ano seguinte ao exercício. Porque tudo que foi feito no ano anterior já passou. Não dá mais para corrigir, o ano já fechou, o exercício já fechou, né? Geralmente o exercício é de janeiro a dezembro, né? Então, se você tem um conselho fiscal atuante, né, pelo menos 1 ou 2 conselheiros atuantes, que se reúnam a cada 2 meses, a cada 3 meses, olhem as contas, observem, oriente, dê recomendações, fica mais fácil para quando no final do ano as contas, né, encerrar o exercício, né, o Conselho Fiscal só se reúne e assina ali as contas que estão todas corretas, né? Então é muito importante, né, você ter um Conselho Fiscal atuante. Uma dúvida muito comum, né, é que o Conselho Fiscal ele não aprova as contas, nem ele reprova as contas. O Conselho Fiscal ele recomenda para a Assembleia Geral a aprovação das contas ou a rejeição das contas ou a aprovação com ressalvas. Esse é o principal ponto, né? Então, quem aprova ou não aprova é a Assembleia Geral, não é o Conselho. Mas é importante você ter ali, né, uma recomendação do Conselho Fiscal para aprovação. Eu não vejo também com tanto problema a aprovação com ressalvas, né? Dependendo quais forem as ressalvas, né? Esses 20 anos de experiência, a gente vê que sempre tem algum tipo de situação, né, que depende muito do escritório de contabilidade, que está fazendo a contabilidade da associação, dos conselheiros, de entendimento de conselheiro. Geralmente eu sugiro colocar 1 ou 2 contadores, né, no Conselho Fiscal, pode colocar também um advogado, né, ou pessoas, economista, administrador, né, que entendam daquilo ali, né? Mas mesmo sendo profissionais competentes, né, existem questões com entendimentos diferentes, né? Então, as 2 dicas principais são essas, né? 3, na verdade. Faça um conselho fiscal relevante, com pessoas competentes, e que ele seja proativo, né, e se reúna a cada 2, 3 meses, que analisem as contas e que durante o exercício, durante o ano, né, em vigor, eles já possam recomendar essas alterações. Porque se a diretoria executiva, né, ela começa com alguns erros, ela vai corrigindo, vai melhorando, ela pode chegar no final do ano com 0 erros ou com muito menos erros mais simples, né? E também é comum, às vezes, a contabilidade errar. Então, o próprio Conselho Fiscal, ele ajuda não só o tesoureiro, o presidente, mas ele também ajuda, né, a manter a contabilidade prestando o seu serviço de uma forma competente. Então, eu gosto muito, né? Particularmente, eu acho que o Conselho Fiscal tem que ser muito forte, né? Porque ele ajuda o presidente e o diretor financeiro a não cometer erros. Em entidades maiores, né, que tem uma disponibilidade financeira maior, a gente também recomenda, né, a contratação de uma auditoria permanente, né? Porque o que o Conselho Fiscal faz, né, ele pode fazer uma auditoria, né?
Mas quando você tem uma auditoria externa, né, contratada, né, uma empresa contratada, um auditor contratado para fazer essa auditoria, ele ajuda também o presidente, o diretor financeiro, e ele ajuda também o conselho fiscal a melhor fazer o seu trabalho, né? Então é muito importante você ter uma auditoria. Tendo disponibilidade financeira, faça isso, né? A partir do momento que você tem aí uma receita maior, separe ali alguns valores para poder contratar essa auditoria. Agora, quando contratar auditoria, você também tem que cuidar muito, né? Porque existe auditoria contábil, auditoria financeira, existem inúmeros serviços de auditoria disponíveis, né? Então, o serviço de auditoria, né, que eu gosto, né, de recomendar contratar, é aquele onde, né, você vê se os lançamentos efetuados têm o referido documento contábil, né, e também se aquelas que essa auditoria contábil, você tem auditoria financeira, né, que você bate ali os contratos, as entregas, os valores. Essa auditoria também é importante. Eu já passei nesses 20 anos por algumas experiências, né, que mesmo não tendo uma auditoria externa, nós fizemos auditoria interna, né, junto com o setor financeiro, e nós encontramos algumas inconsistências, né? Então, quando você tem uma auditoria interna que funciona, como foi o caso nosso aqui, que eu estou lhe contando, ou o caso de auditoria externa, é muito importante para você evitar problemas futuros, né? Você não quer chegar no final do seu mandato com problemas nas contas, né? E novamente eu falo, de boa fé, né? Então tem assim, né, um conselho fiscal atuante, né, tem um diretor financeiro, um tesoureiro com conhecimento, os conselheiros fiscais também que tenham conhecimento na área. Se tiver disponibilidade financeira, contrate uma auditoria externa e eventualmente você também internamente faça a sua auditoria interna, porque a credibilidade, né, nesse meio, quando você está trabalhando com dinheiro que não é seu, né, o dinheiro da associação não é seu. O dinheiro da associação é dos associados. Você precisa cuidar, né, com tanta relevância como o seu dinheiro, ou até mais relevância. Precisa dar mais atenção ainda, porque o dinheiro não é seu.